Eu acho que o Gerry é um ser humano extraordinário, um dos maiores cantores que eu já vi cantar. E ele tem um poder que você viu. É um dos camaradas mais poderosos que eu conheço. Entendeu? Ele é uma pessoa tão íntegra, tão bacana. Todo mundo é amigo dele, todo mundo gosta dele. Ele me chamou para gravar e eu achei ótimo, assim. Eu gosto muito dessa... Eu falo dessa promiscuidade musical, assim, da gente misturar todas as épocas, misturar gente que a princípio parece que não é da mesma praia, assim, né? E eu acho o Jovem Guarda muito bacana, assim, gosto bastante. E o Gerry tem uma grande qualidade que eu admiro nos cantores, assim. Pra eu gostar de um cantor, o cara tem que ter a voz bonita, cara. E ele tem uma voz muito bonita. Então, é o cara que canta as músicas e as músicas caem bem. Uma vai pra maior. Guarda tua que studiardi, pensa se esse sciurerà non c'è, un profumo si vede, dentro cuore se ne Eu acho que essa coisa de se pensar em fazer um acústico, ele já possibilita o artista de fazer uma releitura do seu trabalho. Eu não sei quem sou, não, eu sei. Mas precisa me falar. Eu adivinho entre dois ou três beijinhos. Quando em casa eu te levar. Eu tenho raízes italianas. Eu fui criado pela minha avó, que me ensinou as primeiras canções. As primeiras músicas que eu ouvi, basicamente, foram as músicas que a minha avó cantava. Porque eu fui criado pela minha avó, porque minha mãe trabalhava e eu ficava, então, aos cuidados da minha avó, que, lamentavelmente, nos deixou quando eu não tinha completado ainda 5 anos de idade, minha avó Carolina. Eu cantava assim no jardim de infância, cantava... E um belo dia eu fui de castigo na sala das meninas, porque eu joguei uma bola de papel na cabeça de um garoto que estava na minha frente. Eu, puf, joguei aquela bola de papel, a professora viu e o castigo, aquele terrível castigo. Fui para a sala das meninas, que na época havia aquela separação da sala dos garotos e a sala das meninas. Eu fui para a sala das meninas e tal, cheguei lá, e lá de cara emburrado, lá atrás, aquele negócio assim, né? Aí a professora falando e tal, estava exatamente na aula de canto orfeônico. Aí a professora chega e diz assim, olha, vai haver uma festa dos dias dos professores e eu queria saber quem é que tem aptidões aí, quem é que sabe tocar, cantar, representar, alguma coisa, porque eu gostaria de apresentar alguns alunos e tudo mais, etc. Acontece que eu, muito cara de pau, né, lá de trás, eu levantei a mão, então, levantei, professora, eu... Ela falou, sabe, você sabe o quê? Você faz o quê? Eu falei, eu canto, toco acordeon e tudo mais. Ah, você canta, toca acordeon? Eu falei, gostaria muito de cantar, etc. Eu falei, então, tudo bem. Só que há um pequeno problema, você não pode, porque você está de castigo. Aí ficou todo mundo assim, as meninas começaram a rir, aquele negócio, eu estou de castigo, mas eu toco, eu canto, tudo mais. E você, bom, o que você gostaria de cantar, então? Você seria capaz de vir aqui cantar uma música? Aí eu fui lá na frente e cantei Violetas Imperiais, que era um filme da Libertà Lamarque, que estava fazendo um grande sucesso, né? E eu cantei o tema do filme, a capela, fui ovacionado ali pela plateia feminina, e basicamente eu me lembro das apresentações importantes, eu acho que essa aí foi o opening, foi a minha estreia, foi aí que eu realmente me empolguei muito, né? Quando eu me mudei para São Caetano, nós tivemos um problema em casa e aquela coisa, meu pai ficou desempregado e tudo mais. Me mudei para São Caetano, eu tinha 9 anos de idade e a minha professora, Ciomara, ela foi uma grande incentivadora, ela gostava muito do meu timbre vocal e, inclusive, me escolheu para ser solista do coral da classe, aquela coisa da escola. Eu passei a solar,
me apresentava nas festinhas da escola, aquela coisa toda e tudo mais e tal. E ela começou a colocar na minha cabeça e começou a me dizer que eu tinha que trabalhar a minha voz, meu material vocal, que era muito bom, que eu tinha um timbre muito bom, mas que eu corria o risco de, na fase de transição, ter algum problema vocal. Então, para que isso não acontecesse, para que eu não usasse a voz inadequadamente, da forma errada, que eu procurasse uma escola de canto, né? Foi exatamente o que eu fiz. Morávamos lá, já estávamos no ABC nessa época, e exatamente em Santo André foi a minha primeira escola de canto. E estava fortemente inclinado a seguir a carreira de cantor na música lírica, né? Com o bel canto, aquela coisa. Lamentavelmente, o meu professor Cropo faleceu e, a partir do dia que ele faleceu, coincidiu com a coisa do Guilherme, da amizade com o Guilherme e tudo mais, eu comecei a cultivar mais aquele desejo de cantar o rock and roll, que era realmente a música que fazia sucesso entre os jovens. Mas estava muito difícil porque, nessa ocasião, eu já havia começado a trabalhar. Comecei a trabalhar num escritório de uma fábrica de tintas, a Coral, que era próximo de casa ali. E eu tinha dificuldade de ir para São Paulo para tentar as minhas coisas. Mas o meu chefe, que era o Alfio Garbelotti, eu conseguia com o seu Alfio coisas assim como... Na hora que eu tinha que aprender uma música para cantar no final de semana, eu ia para o banheiro. Ele falou, olha, depois do almoço, lá para as 2h, 2h30, eu te dou 40 minutos, você vai lá, então, aí você ensaia a tua música e tal, tudo mais. Aí eu cantava lá no meio do depósito de tintas. E foi aí que eu fui sozinho me apresentar num programa de rádio, fiz o teste, passei no teste e tal, e me apresentei no programa do Nelson de Oliveira, que era um programa importante de variedades. Depois do programa Nelson de Oliveira, vinha o programa do Antônio Aguilar, que era um programa de rock. E quando eu me saí do palco, aquela primeira apresentação, nervosíssimo e tal, fui bem, fui aplaudido, cantei um samba, veja você. Aí quando me perguntaram assim, qual é o nome, qual é o seu nome artístico? Eu falei, meu nome artístico é Jair Alves, não, Jair Paulino. Falei, por que era Jair Paulino? Não tenho a menor noção. Foi um nome que me veio na cabeça. E foi com esse nome que eu cantei pela primeira vez. Foi muito bom, a tua apresentação foi ótima e tudo, mas você precisa cantar rock and roll, cara. Você tem que cantar rock and roll e tal. E eu adorava, claro. E acontece que eu fui assistir um ensaio dos Rebeldes e o Guilherme me convidou para entrar para o grupo. Eu resolvi comprar uma guitarra. Comprei uma guitarra na época, a prestação, já trabalhava, já comprava minhas coisas e tudo. E comecei a frequentar alguns dos ensaios, e alguns desses ensaios aconteciam até na minha casa. Eu devia ter uns 16 anos de idade, mais ou menos. Foi exatamente isso. Foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras apresentações. E todo mundo cantava rock and roll. O Agostinho dos Santos chegou a gravar, o Calbi Peixoto chegou a gravar, mas não havia um cantor especialista em rock and roll. Até que o Carlos Gonzaga gravou o Diana, que foi considerado o primeiro grande sucesso de rock no Brasil. E nessa época apareceram também o Rony Cordi, o Demétrios, Tony Campelo e o grande ícone feminino que foi exatamente a Celi Campelo, né? A Celi Campelo, ela fazia um programa, e eu assistia esse programa chamado Crushing Hi-Fi, fazia juntamente com o Tony, né? Eu assistia pela TV Record, o Crushing Hi-Fi. E as primeiras bandas, né? Que havia o The Rebels, né? Que seriam os rebeldes com o nome em inglês. E aí começaram Jet Blacks, os Jordans, enfim, todo esse pessoal que começou a fazer grande sucesso tocando rock and roll. Então, isso foi o que seria
Isto foi exatamente o que seria o preâmbulo, o que seria o embrião daquilo que seria a Jovem Guarda na metade da década de 60. Na realidade, não fosse por esse grupo, a Jovem Guarda jamais teria existido. Um belo dia, eu cheguei para o Guilherme e falei para ele: Guilherme, parei, não quero mais, eu acho que vai ser, é uma tarefa quase que impossível essa de conciliar a vida artística, na minha situação, na sua situação, eu não sei, a sua situação é muito parecida com a minha, mas eu parei porque eu ia para São Paulo, às vezes eu cheguei a me apresentar num programa da Rádio Record, da TV Record, cantei o Filme Triste com os Rebeldes tocando e eu cantando o Filme Triste. Cheguei a me apresentar numa daquelas quintas-feiras que o seu Alf me dava para ir para São Paulo. Cheguei a me apresentar uma vez no programa do Antônio Aguilar, que eu fiz, me apresentei. Mas, na maioria das vezes, as tentativas de ir para São Paulo, se fazer alguma coisa, dava em nada. Na realidade, acabava não acontecendo nada, e eu voltava muito frustrado para casa, ainda com o risco de, se continuasse repetindo essa coisa muitas das vezes, podia até perder o emprego. Então, era uma distância muito grande, era como ir daqui até a estrela, milhões de anos-luz distante da Terra. Era complicado para a gente, era muito complicado. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: ó, terminou a aula do Bonifácio e tal, fomos tomar um milkshake no bar, que a gente sempre ia nas sextas-feiras. Aí cheguei para ele e dei a notícia, falei: olha, parei. Não, mas você não pode fazer isso e tal, etc. Eu falei: Guilherme, não dá. Não dá porque... Falei assim: me dá mais uma chance. Só mais uma chance. Você não pode parar. Você com essa voz, com essa coisa. Eu falei: não, mas tem tanta gente que tem voz aí e não consegue nada. Por que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir me tornar alguma coisa? É muito difícil e tal. Eu falei: mas me dá essa oportunidade. Havia um programa em São Paulo chamado JR e os Discos. Júlio Rosenberg tinha 2 programas. Tinha JR e os Discos e programa Júlio Rosenberg, que era na TV Tupi de São Paulo. Então, o Guilherme, no bar, dentro de um bar, me pega uma lista telefônica, isso às quase 11 horas da noite. Falei: posso tentar aqui uma coisa maluca aqui, tudo mais? Vou procurar o telefone do Júlio Rosenberg. Nós temos um conjunto e nós gostaríamos que o senhor ouvisse o grupo, que eu ouvisse o conjunto, mas principalmente que o senhor ouvisse o nosso vocalista, o nosso crooner. Eu era Jerry Hudson. Inicialmente foi Jerry Hudson, foi uma mistura de Jerry Lewis. E era o comediante Jerry Lewis, não era o Jerry Lewis, de quem eu sou fã, por sinal, mas eu era super fã do Jerry Lewis, do comediante. Então, tirei o Jerry do Jerry Lewis e tirei o Hudson, do Rock Hudson, que era um dos grandes galãs e tal, do cinema e tudo mais. Depois, a coisa do Jerry Hudson foi desaparecendo, ficou, na realidade, o Jerry. Jerry e os Rebeldes, né? Aquela coisa, Jerry e os Rebeldes. O Júlio Rosenberg, com aquele cachimbo e tudo mais, chegou e falou: pô, legal, você canta onde? Eu falei: não, eu já cantei na Record, mas você está contratado de algum lugar? Eu falei: não, senhor. Já cantei na Rádio Cacique, de São Caetano, já cantei... Mas atualmente você está livre, Vitor. Então você vai cantar no meu programa. Pode vir sábado que vem, que eu vou apresentar você. Inclusive, quero te apresentar separadamente. Não vou apresentar você junto com a banda, não. O Júlio gostou imensamente, chegou para mim e falou assim: olha, tem uma coisa muito boa para te falar. Tem uma divulgadora da CBS que viu você e ela disse que se ela fosse a diretora artística da gravadora, que você já estava contratado. Mas que ela não pode fazer isso porque o diretor-geral da gravadora é o senhor Evandro Ribeiro. Ele vai vir a São Paulo uma hora dessa, e a hora que ele vier a São Paulo, ela quer te apresentar para o Evandro, vai marcar um teste para você. E foi assim que aconteceu. Foi Edi que começou a batalhar pelo teste para mim. Até que um dia, eu estou lá no programa e, de repente, me chega um moreninho, com um rapaz cabeludo, assim, um cabelo maior, com uma cara que me pareceu já um pouco familiar. Eu já havia visto aquele rosto em algum lugar.
E aí o rapaz, o moreninho, chega e diz assim, você não é o Jerry, aquele que canta música italiana e tal? Eu falei, não, sou eu mesmo e tal. Ele disse assim, porque eu estou trazendo um recado para você da Edi Silva, que é chefe de divulgação da CBS. Eu falei, qual é o recado? Ela falou, mandou dizer que o Silvio Evandro vai estar esta semana em São Paulo, para você ligar para ela, que ela já marcou com o seu Evandro para ele ouvir você. Eu vibrei, né? Aquela coisa. Tal. Falei, inclusive, até o meu amigo aqui, o cantor lá da companhia, ele ouviu a Edi falando e tudo mais. E eu gostaria que você conhecesse o nosso artista novo aqui. Eu falei, muito prazer. Você que é o Jerry, que canta música italiana e tudo mais. Eu falei, sou eu mesmo. Então, ela falou, pô, a Edi falou muito de você, eu sou o Roberto Carlos, não sei o quê. Então, foi a primeira vez que eu vi o Roberto. Eu quase desmaiei de emoção, rapaz. Quando o senhor Evandro falou que eu ia gravar um disco, foi uma coisa, e eu achei que ia gravar um compacto, né? Foi aí que começou tudo. Qual não foi a minha surpresa, quando ao chegar no Rio de Janeiro, eu recebo a notícia de que eu ia gravar um LP. Eu caí, a emoção... Foi direto, né? Exatamente. E um LP de músicas italianas. Quando ele me ouviu cantando o Sapore di Sale, ele pensou em fazer comigo um trabalho. Antigamente, nessa época, alguns cantores gravaram com nome em inglês. Né? Bob qualquer coisa, Tom não sei o que lá e tal. E eu ia gravar um disco com um nome que lembrasse alguma coisa da música italiana, seria Jerry, e eu precisaria acrescentar, então, um outro nome, um sobrenome, para gravar esse meu primeiro trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. Havia um cantor chamado Adriano Celentano, que fazia muito sucesso na Itália, e que no Brasil nunca chegou a fazer muito sucesso. E eu acrescentei, então, ao Jerry, conversei muito com a Edi, conversamos muito e tudo mais. Eu falei, olha, eu tenho uma sugestão, eu gostaria de usar o Adriano, no caso. Mas não pode ser o Adriano, Jerry Adriano. Aí pensamos em Jerry Andriani, e chegamos ao Jerry Adriani. Eu falei, e se fizéssemos Jerry Adriani? A gente estudava latim na época, latim era uma matéria obrigatória. Então, a segunda declinação, aí, o genitivo, né, o plural, usamos o Jerry Adriani, que muita gente hoje escreve Jerry Adriani. E alguns numerólogos até pedem que eu adote o Jerry Adriani, que seria melhor. Mas eu prefiro continuar com o meu Jerry Adriani, porque eu acredito nisso. Mas o disco era um disco de repertório, na realidade. Eram os grandes sucessos da música italiana da época, uma coletânea de sucessos que eu gravaria num álbum, né? Eu me lembro que um dia o seu Evandro me chamou e falou assim, seu Jair, ele me chamava de seu Jair, né? Depois foi um custo ele se acostumar com o Jair. Seu Jair, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Ele mostrou um pedido para mim de 1000 discos do Sul, onde havia colônia italiana, onde havia maior frequência de italianos e tudo mais. O disco realmente vendeu bem, vendeu muito bem. Foi um disco que recomendou muito bem. Tanto é que eu gravei o segundo, com o acontecimento, com a coisa da bitomania, Rolling Stones, Herman Hermits, The Byrds, Bob Dylan, aquela coisa toda, começou a se desenhar. Basicamente, você podia pegar uma coisa qualquer que estava se desenhando, que seria a tal Jovem Guarda, né? E que, de início, foi chamada de A Turma do Iê, Iê, Iê. Então, eu gravei o meu primeiro disco em português, que foi Um Grande Amor. Esse, sim, seria um estouro, e foi o disco que me apresentou para esse novo movimento, que ainda não tinha a denominação, não tinha o título ainda de Jovem Guarda. O programa começou só em 1965, foi exatamente quando eu gravei o disco. E aí, numa época, me lembro que eu tinha 4 músicas na parada de sucesso. 4 músicas tocando nas principais emissoras. Um Grande Amor, Deixe-me Levá-la para Casa, Querida, Não Quero Mais Amar. E
e algumas outras, até o Cepiães de Serride e tudo mais. E, de repente, a Wanderleia chegou com o Roberto Carlos, que me pediu: Messias, nós estamos com um amigo nosso aí de São Paulo, eu gostaria que você lançasse, fizesse por ele aqui no Rio, que você fez por nós, porque ele é maravilhoso. Eu digo: o que ele faz? Ele canta música italiana. Eu digo: mas o nosso show aqui hoje, não, ele canta o que você quiser. Já era bom, né? Então, por influência da Wanderleia e do Roberto Carlos, e eu disse: tá bom, vamos botá-lo. E, basicamente, naquele dia, nascia ali, para mim, uma grande amizade. Uma figura extraordinária chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho um programa de rádio, na Rádio Guanabara, e o programa está à sua disposição, quando você quiser aparecer. Eu falei: apareça e tudo mais. Eu fui lá, já no dia seguinte, e já começou a me apresentar para as meninas. Em seguida veio o batismo do nome Gerry Adriane, né? E a casa, o Zé Messias, passou a ser assim um ponto de obrigatório. Eu chegava no Rio de Janeiro e ia lá bater ponto lá no programa do Zé Messias. Então a gente era, na verdade, uma grande família, entendeu? Coisa ali. E aí veio o Vanderlei de São Paulo, que era meu amigo também. Mas aí começaram as fofocas, aquelas coisas de briga daqui, dali e tudo mais, etc. E acabou havendo um racha, né? Porque o empresário do Vanderlei falou que se você encerrar o show, o Vanderlei não canta. Aí, rapaz, eu fiquei chateado. Porque eu tinha o Vanderlei como meu amigo, como tenho até hoje. Começamos juntos no mesmo programa, choramos juntos, sofremos juntos, tudo mais. Eu digo: mas por que essa coisa do empresário ou de alguém dizer que o Vanderlei não vai cantar se eu encerrar o show? Eu acho que isso é uma falta de consideração com a minha pessoa, tudo mais. Eu não entendia até então que aquilo era uma coisa de empresário, que aquilo era uma coisa, né, que era uma coisa ali, uma disputa ali das pessoas para colocarem os seus artistas, e a função do empresário é essa. Mas passou, cara. O tempo é o grande mestre, é o grande senhor de tudo. Existiam determinados tabus, determinadas coisas que se criavam na época, como, por exemplo, o artista tem que gravar todo ano, que hoje em dia não existe mais. Então, você tinha um disco assim, você saía com uma música de trabalho, existia a música, se escolhia a música Y, e começava a tocar uma outra música. Ah, eu não gostei dessa, toco aquela. Então, você tinha, do mesmo disco, você tinha várias faixas tocando. Basicamente, você sugava um disco até quando possível, aí ficava na obrigação de gravar, de ter um novo trabalho para você poder cantar, para você não deixar as paradas e tudo mais, não dar espaço para outros artistas entrarem e tudo mais, porque você já tinha o teu lugar, né, na programação e tudo mais, né? Falando do cinema, eu tive algumas propostas para fazer cinema, mas a coisa só se consumou realmente quando quando o Gercio Valadão fez um convite para eu fazer cinema. Então eu fiz Essa Gatinha é Minha, que foi com Peri Ribeiro, meu amigo, querido, e que representava ali a briga entre a Bossa Nova e a Jovem Guarda. E, na realidade, existia uma certa rivalidade de Jovem Guarda com a Bossa Nova. Mas, para mim, não fazia a menor diferença, porque eu, por exemplo, era amicíssimo da Nara Leão, por exemplo, né? Que foi quem me apresentou para Caetano, para Gil, para Vinícius. Enfim, eu não via esse tipo de coisa, mas existia. Deixa-me te acompanhar, pra casa quero te levar. No momento do caminho, nem te passo de mansinho, nem um beijo irei roubar. Eu fui contratado pela TV Excelsior para apresentar um programa que competiria com a Jovem Guarda. Este programa de televisão chamou-se Excelsior a Gogô, que tirou metade do elenco, basicamente, da Jovem Guarda, metade do elenco foi para o nosso programa, e aí coincidiu basicamente com o final do programa Jovem Guarda, que saiu do ar assim de uma forma estranha, que até hoje ninguém entendeu muito bem, e nós conseguimos passar por vários momentos difíceis de cabeça erguida e conseguimos
essa coisa de permanecermos no cenário artístico durante muitos e muitos anos, evidentemente com alguns altos e baixos, que são normais, aqueles que passam de um determinado tempo de carreira, mas não foi logo após a Jovem Guarda que houve o pior momento. Eu acho que o pior momento para todos aqueles que vieram do momento da Jovem Guarda foi entre 75 e 80. Foi exatamente 1975 e 80, quando houve uma coisa uma adaptação da coisa do FM, porque o FM era uma coisa elitizada. Era uma coisa que foi criada inicialmente, a música do FM era uma coisa criada para música de elevador, né? Aquela música que tinha som. Quando se resolveu fazer o FM de uma forma mais abrangente, para se criar o tipo de FM, e as primeiras rádios que apresentaram esse tipo de... foram as rádios do Gaion Gadin, em São Paulo, a Rádio Difusora e a Rádio Mundial, no Rio de Janeiro, do Mário Luiz, né? Então, essas rádios fizeram aquele formato de FM e executavam, basicamente, os cantores que não eram executados em AM para fazer uma diferença, uma coisa de programação. Obviamente que com o crescimento do FM, as coisas acabaram chegando nos lugares, nos seus devidos lugares. Numa das minhas viagens a Salvador, eu ia cantar num clube da Bahia, estávamos eu, Nara Leão e Chico Anísio. O clube super lotado e a banda que ia me acompanhar não chega para a apresentação. Começou a haver um início de tumulto, o Chico Anísio entreteve o pessoal lá e enquanto o empresário providenciava uma banda para me acompanhar. E essa banda local chamava-se Raulzito e os Panteras. Chegou um magrinho falante, um magrinho elétrico, chega e diz assim, olha, eu toco todas as suas músicas, pode tocar o que você quiser, que não tem nenhum problema, conheço todo o repertório, sem nenhum problema para mim. Falei, legal. Fui lá e fomos lá e tocamos juntos e tal. Me lembro como se fosse hoje Nara Leão, com o violão dela, colocou o violão assim e apoiou o braço no violão e ficou assistindo o show no meio do público. Tamanha era a simplicidade. Mas a Nara chegou e falou assim, olha, rapaz, essa banda aí é ótima, por que você não chama esse pessoal para tocar com você? Eu falei, mas eles moram aqui, eu moro lá. Eu falei, belo dia, se eles forem lá. Eu cheguei para o Raul e disse a ele, falei, você que é o Raulzito? Pô, prazer, tudo bom? Rapaz, pô, bacana, muito legal, olha, prazer grande tocar com você, muito obrigado e tal. Tem um programa no Rio de Janeiro que se chama Grande Parada, se você for um dia para o Rio de Janeiro, apareça por lá, que eu puder fazer por vocês, farei com o maior prazer. Pouco tempo depois estava o Raul no Rio de Janeiro, vieram de Kombi. Aí eu comecei a fazer a cabeça do Evandro e pedi ao seu Evandro para me deixar gravar uma canção do Raul, que eu gostava muito. Seu Evandro, tem uma música dele que eu gosto, quero mostrar para o senhor. Então me mostra. Eu mostrei a música, quero tudo que é bom durar pouco, foi a primeira canção dele gravada. Em seguida, comecei a pedir para o seu Evandro deixar o Raul produzir um disco meu, que ele estava muito ocupado. Seu Evandro, deixa o Raul produzir um disco meu. Você está muito ocupado aí com as coisas da CBS, muita gente produz muita gente, deixa ele produzir. Mas o seu Raul, de repente, pode... Aí, no final das contas, o seu Evandro acabou concordando e deixando o Raul produzir um disco meu. Pouco tempo depois ele contratou o Raul para ser produtor da CBS e basicamente aí o Raul iniciaria a carreira dele, foi uma convivência extraordinária. Acabei me tornando padrinho da primeira filha do Raul, que é a Simone, que mora nos Estados Unidos hoje. Tenho histórias, ele produziu 3 discos meus. O mercado começou a se voltar para outro tipo de realidade e nós cometemos o maior, eu estou falando por mim, e eu vejo que alguns outros artistas da Jovem Guarda cometeram o mesmo tipo de erro. A gente convivia muito com um tipo de público que não era o nosso público, o público que consumia o nosso trabalho. Então começaram a querer fazer a cabeça das pessoas, vinha aquela coisa do você tem que mudar seu repertório, você tem que não sei o quê. E a gente não entendia que essa coisa não podia ser radical, tinha que ser uma coisa gradual, tinha que ser uma coisa onde você vai galgando os degraus de uma forma consciente e tudo mais. E nós não fizemos isso. Em 1980, eu fui para Poligram. Conheci o Roberto Menescal, conheci pessoas novas, o Paulinho Frutuoso, que produziu
juntamente com João Augusto, produzindo alguns trabalhos meus, e eu gravei uma canção popular, entendendo, afinal, que eu tinha um compromisso selado e firmado com um público que aguardava um tipo de mensagem, foi indiferença e começou tudo de novo. Foi a volta do sucesso popular do Gerry Adriani, que não significa dizer que você não pode fazer coisas diferentes. Como eu fiz aquele disco quando eu contava toda a minha vida, que foi Tempos Felizes. Foi uma ideia do Menescal, por sinal. Né? E aí eu comecei uma nova fase da minha vida. Culminou com o lançamento do Elvis, que era uma ideia que o Raul, quando trabalhava comigo, já tinha e já queria que eu cantasse Elvis Presley, e eu não queria cantar Elvis Presley, porque eu era dos fãs radicais do Elvis, e que não admitiam que alguém cantasse uma música do Elvis Presley em versão. O Raul já queria que eu fizesse isso, quando ele era meu produtor. Você vê a visão do Elvis. E foi um dos grandes sucessos da minha carreira. O Raul me disse, quando você cantar Elvis, você vai ver o sucesso que você vai fazer. E aí eu mergulhei nesse musical, que foi Elvis Vive, né? E que acabou virando um disco, não aconteceu o musical, mas aconteceu o disco. De anos 90 eu vim de novela, música italiana, que eu tinha há algum tempo, eu não cantava, não fazia discos de música, fiz 3 discos de músicas italianas. Então, a coisa do Renato Russo é muito interessante. Eu tenho alguns pontos na minha vida que me ajudam a enfrentar essa coisa da renovação do artista. Um deles foi essa minha ligação com a música italiana, que somou ao meu trabalho de Jovem Guarda. Na verdade, a Jovem Guarda somou ao meu trabalho de música italiana, mas se invertendo a ordem, usando como parâmetro o grande sucesso da Jovem Guarda, eu diria que eu tive a coisa do Elvis, que foi importantíssimo, que se incorporou à minha imagem. Não há como se fazer um show hoje sem cantar uma, 2, 3 canções do Elvis Presley. Acabou virando uma marca do meu show. Raul, com quem eu tive uma grande ligação, e uma outra pessoa que foi realmente importantíssima na minha trajetória e que foi uma coisa sem querer, que aconteceu, não que ele quisesse isso, não que eu quisesse, mas que aconteceu, foi essa ligação com o Renato Russo e com a Legião Urbana. E eu tinha muito medo de fazer um disco, desde a hora que apareceu Legião Urbana cantando, o Renato cantando aquelas músicas, que as pessoas diziam, olha, tem um vocalista de uma banda que tem uma voz que lembra muito a sua voz. Eu tive algumas demonstrações de muito carinho do Renato para comigo. Um pouco antes dele falecer, ele já havia mandado entregar para mim o disco, um kit do Equilíbrio Distante, né? Uma coisa de muita simpatia. Falei com o Renato um dia, alguns meses antes dele falecer, dele nos deixar. Cumprimentei o Renato, que gravou na mesma época que eu gravei o disco Io, ele tinha gravado Equilíbrio Distante, que foi uma das maiores vendagens de disco em língua estrangeira nesse país, né? E acabou que, depois que ele faleceu, eu fui chamado para cantar o tributo ao Renato Russo em Brasília. E foi exatamente esse tributo ao Renato Russo em Brasília que resultou na gravação, na gente acabar na ideia de se acabar gravando um disco que foi o Força Sempre, que foi um dos grandes sucessos da minha carreira. Numa das minhas viagens aí ao exterior, quando eu estava tentando, na década de 70, a minha carreira em países como México, Peru, Venezuela, fiz alguns shows nos Estados Unidos, eu conheci um executivo importante da CBS, chamado Fritz Henschel. E o senhor Fritz um dia me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, um artista na sua posição, Jerry, um artista na sua posição, melhor não fazer que fazer mal feito sem significado especial. Então, esta é uma grande verdade. Na verdade, eu acho que mais um disco na minha carreira não seria importante. Importante sim, mas será e está se falando, e eu acho que na minha história, dentro da minha trajetória, este DVD, mais um disco, obviamente que agora que eu já fiz o DVD,
eu posso me dedicar a projetos, mas sem a obrigação de ter que gravar um disco por ano. Por que gravar um disco por ano? Eu já tenho 30 discos gravados, não é verdade? Então você tem que procurar fazer alguma coisa com sentido. Então eu acho que muito importante isto, que são duas coisas que talvez, das coisas que eu ouvi que me marcaram profundamente. Uma coisa eu ouvi de Silvio Caldas, um dia numa viagem Ponte Aérea Rio-São Paulo, um dos grandes ídolos da época do rádio no Brasil. O Silvio Caldas me disse o seguinte: você quer cantar por um tempo ou você quer ser um cantor por toda a sua vida? Eu falei, eu quero ser um cantor como o senhor, ficar com o cabelo branquinho, cantando. Ele falou assim, então você só tem uma forma de fazer isso, é independer da carreira. Ou seja, você ter opção, você não ser obrigado a fazer determinadas coisas. E a outra coisa importantíssima, das coisas mais importantes que eu ouvi, foi de Fritz Henschel, que disse, melhor não fazer que fazer mal feito ou sem grande importância. Non so dove trovarti, non so come cercare.